Então sejam todos muito bem-vindos a essas aulas onde nós vamos estar aprendendo o passo a passo de como que nós conduzimos os nossos treinamentos aqui na Ciência do Futebol, quais são os princípios que sustentam as nossas prescrições de treinamento e como que nós fazemos na prática para que a gente possa coletar alguns dados importantes para que essa prescrição de treinamento ela possa ser a mais assertiva possível. Então, parabéns por você estar adquirindo esse conhecimento, tá? Constantemente buscando conhecimento para que vocês possam, de alguma forma, ofertar melhor os treinamentos que vocês passam para os seus atletas ou para os seus clientes. Então, para que todos entendam basicamente o que é a ciência do futebol, a ciência do futebol são princípios de treinamento com base na ciência. Então, tudo que nós aplicamos aqui tem validação científica, desde de estudos relacionados à fisiologia infantil, treinamento funcional, toda essa compilação que nos dá a base de sustentação para que a gente possa fazer uma prescrição de treinamento, como dito, que seja mais assertiva possível. Nós trabalhamos somente com jogadores de futebol, crianças ali de 8 até os seus 14 anos, porque é uma fisiologia infantil totalmente particularizada. Tá? O jogador de futebol tem as suas características individuais, especificamente a criança. Então nós trabalhamos aí com essas duas linhas, com essas duas frentes de estudo, tanto a fisiologia infantil, tanto atletas de futebol dentro desse segmento aí de 8 até 14 anos aproximadamente. E por que de 8 até 14 anos? Porque nós respeitamos as fases, tá? Nós acreditamos que existem profissionais que são bons em determinada área, que no caso é a fisiologia infantil, e existem profissionais que são bons na área do rendimento, que é acima dos 14 anos, onde os atletas já estão passando por um processo maturacional mais desenvolvido e, consequentemente, esse processo maturacional faz com que esse atleta tenha reações orgânicas e fisiológicas que os permitem treinamentos com maiores intensidades. Nós vamos hoje focar sobre esses princípios que regem o treinamento da ciência do futebol, o que é a ciência do futebol e como que nós classificamos esses atletas, quais são as pontuações. Na próxima aula nós vamos entender um pouco mais na prática como que faz para nós chegarmos a essas pontuações e essas classificações de categorias e posteriormente a isso eu vou estar mostrando para vocês na prática alguns princípios aí que acabam sustentando os nossos treinamentos. Então, para que vocês entendam no sentido mais prático, a gente tem aqui 4 categorias que a gente divide os atletas da ciência do futebol, independentemente da sua idade. Tá? Então pode ser de uma criança estar em um nível aqui de especialização, por exemplo, uma criança de 10 anos está com a pontuação para uma categoria de especialização. Diferente dos clubes de futebol, a gente não divide a categoria por idade, a gente divide a categoria por qualidade de movimento, tá? Então, basicamente é o seguinte, na categoria de iniciação, é onde a gente considera os atletas de 0 a 65 pontos. O que isso quer dizer? Que nós vamos aplicar uma avaliação física nesse atleta, de 0 a 100, nós vamos buscar identificar qual pontuação que esse atleta se encontra. Então, de 0 a 65 pontos, se ele ficar nessa média, ele é considerado como um atleta que está numa categoria de iniciação. E como eu disse, na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês como que nós fazemos essa avaliação e como que nós chegamos a essas pontuações. A princípio, faz sentido nós entendermos esses conceitos aqui. Um atleta, para ele ser considerado como um atleta dentro de uma categoria de base aqui na ciência do futebol, ele precisa estar de 66 a 75 pontos. Ou seja, se o atleta tiver com a pontuação na sua avaliação física de 66 a 75 pontos, ele é considerado como um atleta de base. De 76 a 85 pontos, ele é considerado como um atleta de especialização. Ele está em uma categoria de especialização, ele está antecedendo uma categoria de rendimento, tá? Onde nós vamos trabalhar outras vertentes com esse atleta e ainda nessa aula nós vamos estar apresentando para vocês o que cada categoria vai estar trabalhando para que a gente possa fazer exercício de transição. Na categoria de rendimento, é considerado os atletas que atingiram 86 até a pontuação máxima, que é os 100 pontos. Então, de forma resumida, iniciação de 0 a 65 pontos, atletas que estão na categoria de base de 66 a 75 pontos, atletas que estão na especialização de 76 a 85 e atletas de rendimento de 86 a 100 pontos, tá?
Então, já é importante nós dizermos o seguinte: pode acontecer de numa mesma sessão de treino, vir 2, 3 crianças fazer um treino aqui com a gente, e uma criança está no nível de iniciação, outra está no nível de base e a outra está no nível de especialização. Cada uma delas farão treinamentos diferentes, cada uma delas terão níveis de dificuldade diferentes dentro da sua sessão de treinamento, dentro da sua programação periódica, onde nós fazemos alguns micros e mesociclos para que a gente possa fazer com que esses atletas tenham maiores pontuações quando eles forem refazer as suas avaliações físicas, tá? E como é que funciona basicamente cada categoria dessa no sentido de movimento, tá? Eu vou estar apagando aqui as pontuações só para que a gente possa estar alimentando aqui com outras variáveis importantes para que a gente possa entender esses conceitos. Basicamente é o seguinte: o atleta que está na iniciação, ele vai fazer alguns movimentos básicos, alguns padrões motores básicos, tá? Ele precisa ter consciência corporal. Então imagina que esse atleta que ficou ali entre 0 e 65 pontos é um atleta ainda que falta muita consciência corporal, falta muito padrão motor a ser desenvolvido, tanto na sua fase inicial, elementar e madura, e aqui eu já trago alguns conceitos de Galahu, acredito que todos vocês já ouviram falar nas fases de desenvolvimento motor de Galahu. Então basicamente esse atleta aqui, ele precisa trabalhar o padrão básico de movimento, que é o agachamento, com todas as suas amplitudes, com todas as suas flexibilidades, cadências, aí nós vamos estar vendo em aulas posteriores. Então nós temos aqui o agachamento como um movimento de padrão básico para essa categoria de iniciação. Nós temos aqui o stiff bilateral. Nós temos aqui movimentos relacionados a forças superiores, que no caso aqui é uma remada no TRX e flexão de braço, por exemplo. E aqui nós também iremos trabalhar o core. Por fim, a gente trabalha o core com esse atleta de forma estática. Então, vamos entender um pouco mais. O agachamento, nós estamos falando sobre o padrão básico de movimento bilateral, agachamento tradicional que todos conhecem. E nesse agachamento, nós estamos trabalhando a dominância de joelho. Tá? Então, o agachamento ele é prioritariamente um movimento com dominância de joelho. Aqui nós vamos trabalhar o stiff, que é uma dominância de quadril, com essa criança. Então, nós vamos passar por todo o processo educativo para que ela consiga manter a sua curvatura anatômica, ali, o alinhamento anatômico da sua coluna lombar, a flexão de quadril, a semiflexão de joelho. E essa remada, onde nós estamos trabalhando um padrão de puxar para membros superiores, flexão de braço, padrão de empurrar para membros superiores. E aqui nós vamos trabalhar o core estático, prancha de frente, decúbito ventral, prancha lateral e a prancha de decúbito dorsal, que é a prancha de costas. Então esses são os movimentos, os padrões motores simples, básicos que nós vamos trabalhar nessa fase de iniciação, tá? E aí depois eu vou falar para vocês quais são os princípios que cada um desses movimentos precisam atingir para que a gente faça exercícios de transição, tá? Então basicamente é o seguinte: agachamento stiff, remada e flexão e o core estático são os movimentos que eles precisam trabalhar nessa fase de iniciação. Quando eles atingirem todos os 5 princípios que eu irei estar apresentando para vocês, eles passam pelo exercício de transição para a categoria de base. Tá? Então não é os exercícios da categoria de base que nós vamos ver agora, mas são exercícios de transição. Um exercício que está no meio termo. Tá? Não é nem nível de iniciação, não é nem nível de base. É um exercício que vai trazer o meio termo aqui, e aí nós vamos estar entendendo isso quando eu falar para vocês sobre os princípios. Então ficou claro aqui? Padrão, membros inferiores, dominância de joelho, stiff, dominância de quadril, remada. Vou estar puxando numa horizontal, flexão de braço empurrando numa horizontal, core estático, trabalhando ali todas as pranchas. Vocês podem estar perguntando, mas está faltando ali, por exemplo, um padrão motor de empurrar numa vertical ou então de puxar numa vertical. Você só falou sobre empurrar na horizontal e puxar na horizontal. Perfeito, mas nós precisamos entender que esse atleta ele está no nível de iniciação. Partindo para o nível de base, esse atleta ele já vai fazer os movimentos de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais sistematizada, tá? Então esse agachamento aqui, ele vai funcionar com amplitude de movimento
Então esse agachamento, se nós fazemos esse agachamento na fase de iniciação até 90 graus. Aqui nessa categoria de base nós vamos trabalhar o mesmo agachamento, só que com amplitude de movimento maior. Então nós vamos trabalhar mais essa amplitude de movimento, porque possivelmente esse atleta de base ele tem mais flexibilidade, ele tem mais mobilidade, ele tende a ter mais controle sobre o seu movimento e consequentemente ele precisa ganhar amplitude. Tá? Sabemos que no futebol um atleta profissional ele não precisa de altos níveis de flexibilidade, de mobilidade, ele precisa somente daquilo que ele vai utilizar no jogo. No entanto, nós precisamos pensar que são crianças em fase do seu crescimento e desenvolvimento e eles precisam ser quanto mais móveis e quanto mais flexíveis, melhor, levando em consideração a sua fase de crescimento. Quando ele vai atingir aquele estirão de crescimento, o seu osso cresce e o músculo ele precisa acompanhar esse crescimento do osso, porque senão vai haver encurtamento muscular e gerar sérias lesões aí, já nas categorias precoces ali no sub-15 ou no sub-17 em consequência do estiramento muscular. Tá? Mas não é o foco aqui nós falarmos sobre lesões, vamos dar continuidade. Nós vamos substituir esse movimento de stiff como padrão motor apenas, tá? Nós vamos colocar aqui o afundo. Então o afundo ele começou a ser um movimento ali próximo de uma especialização, vocês vão entender que são movimentos unilaterais. Como é que funciona o afundo? Uma perna na frente e outra atrás. Nós estamos trabalhando em antero-posterior. É mais específico para o futebol. Não é 100% específico para o futebol ainda, porque nós estamos trabalhando a base motora dessa criança. Não é tão específico para o futebol ainda, mas nós já estamos passando por um processo mais avançado de transição. Então, primeiro esse afundo ele inicia parado, estático, depois nós vamos caminhar e depois nós vamos fazer esse afundo com passadas mais largas, tá? Então é todo um processo de base para que a gente passe para essa outra categoria. Então aqui nós vamos trabalhar o afundo. Nessa remada nós vamos dar continuidade na remada e na flexão de braço, trabalhando aqui com maiores amplitudes, mas aqui nós vamos começar a trabalhar os padrões de puxar e de empurrar de forma isolada, tá? Nós não vamos ainda trabalhar de forma multiarticular. O que seria exercícios multiarticulares? Uma criança, por exemplo, fazer um afundo, então fez um movimento excêntrico e na hora de subir estender o braço numa vertical. Então é um movimento multiarticular, ele está fazendo tanto flexão de quadril, flexão de joelho, flexão de tornozelo, trabalhando a cintura escapular, trabalhando o ombro, ou seja, são exercícios multiarticulares que exigem várias articulações dentro daquela função, dentro daquele movimento. Então não é o foco ainda. Nós vamos trabalhar aqui, além da remada, que é um padrão de puxar na horizontal, flexão de braço, um padrão de empurrar na horizontal, nós vamos trabalhar aqui puxar e empurrar na vertical. Tá? Então aqui nós podemos utilizar tanto esse movimento que eu citei para vocês, né, com o kettlebell, então com peso livre, então com o próprio bastão, para a criança começar a ter essa consciência corporal, maior mobilidade torácica, enfim, estabilização da escápula. São movimentos de base para que a gente possa começar a ensinar essa criança. São movimentos passam a ser maiores, porque nós estamos seguindo todos os movimentos e acrescentando mais alguns nessa categoria que nós consideramos de base. E o core, ele vai funcionar, ele vai continuar sendo trabalhado, só que agora de forma anti-rotacional. Então já não é mais uma prancha parada, estática, tá? Então vai ter algumas resistências externas, continuando ainda com as bases de apoio, tanto de membros superiores quanto inferiores, mas aqui nós vamos trabalhar de forma anti-rotacional. Então vai ter, por exemplo, uma criança encostando no quadril da outra, tentando empurrar, trazendo para o outro lado, fazendo um movimento de força para baixo, para cima, enfim, para manter essa estabilidade de quadril, para anti-rotacionar, já está mais próximo da realidade de jogo, tá? Então aumentamos aqui a complexidade do exercício. Vocês podem estar perguntando, aqui você trabalhou dominância de joelho, aqui você trabalhou dominância de quadril, aqui você trabalhou dominância de joelho e aqui dominância de joelho. Cadê a dominância de quadril? Nós não vamos trabalhar dominância de quadril nessa base? Nós vamos. Vale a pena lembrar que esses movimentos são movimentos prioritários para que a criança precisa dominar para que ela vá para um próximo nível, tá?
Isso não quer dizer que na nossa prescrição de treinamento, naquela última parte do nosso treino, onde a gente passa, não digo um circuito, mas ali alguns movimentos mais funcionais, mais globais, para que ela possa desenvolver todos os seus padrões motores, ela pode ser incluída o stiff, porque uma vez o stiff ele já foi bem desenvolvido nessa fase que nós chamamos de iniciação, categoria de iniciação. Então o stiff ele continua sendo trabalhado, só que agora o stiff ele já não é mais um movimento prioritário para que eu possa julgá-lo se a criança tem ou não condições de passar para a categoria de especialização, tá? E esse stiff ele vai vir aqui agora nessa categoria de especialização. Então, espero que esses princípios eles tenham ficado claros. Eu vou estar apagando aqui só para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui para me estar explicando para vocês como funciona os movimentos dessa categoria de especialização. Nessa categoria de especialização, é mais ou menos o seguinte: o agachamento ele já vai acontecer de forma unilateral, com apoio ali de um banco, tá? Esse stiff ele vai voltar aqui como critério de movimento, só que de forma unilateral. Essa remada com flexão de braço já vai acontecer de forma multiarticular. E o core ele já vai ser trabalhado com rotação. Então vamos lá. Vocês viram aqui que prioritariamente todos os movimentos eles acontecem de forma unilateral. O que isso representa? Uma especialização para a modalidade que nós estamos estudando, que nós estamos falando, que é o futebol. Sabemos que, predominantemente, as ações de jogo do futebol ele acontece de forma unilateral, com uma perna só no chão. Exemplo, corrida, esse movimento de tração, de empurrar o chão. Uma perna no chão, uma perna no ar, uma perna no chão, outra perna no ar. Então todo o movimento do futebol, predominantemente, ocorre de forma unilateral. Chutar uma bola, uma perna está apoiada no chão e a outra está se movimentando livre sobre o espaço, tá? Para rebater ali o objeto, que no caso é a bola. Para fazer um passe, para fazer um domínio, exceto quando a bola vem no peito, aí o atleta, dependendo da situação, não precisa saltar, estabiliza com as duas pernas, mas predominantemente todas as ações de jogo, passe, finalização, condução de bola, corrida com ou sem bola, trabalha de forma especializada, que é o unilateral. Então nós já temos aqui um atleta que já passou por a sua fase de iniciação, já passou por essa fase de base, já tem base motora para ser desenvolvida, agora ele já está em um nível mais avançado de movimento. O agachamento unilateral com step, então ele vai fazer o agachamento ali, ele está ganhando amplitude de movimento, continua ganhando amplitude de movimento, porque aqui, como nós vimos na base, aqui nós trabalhamos o agachamento com amplitude, agora nós vamos trabalhar o agachamento unilateral. No stiff já vai acontecer unilateral, como se fosse aquele aviãozinho, né? Os atletas tendo mais consciência corporal agora de forma unilateral. Aqui, nessa questão dos padrões motores, puxar e empurrar, tanto na vertical quanto na horizontal, nós vamos trabalhar de forma multiarticular. Aí, reforço. A fundo, por exemplo, eu vou trabalhar com peso, tá? Para empurrar numa vertical. Quando eu falo peso, sobrecarga, pode ser um bastão, pode ser, dependendo muito do nível da criança e principalmente do seu período maturacional, tá? Outro exemplo, eu vou trabalhar aqui o stiff bilateral, eu posso continuar trabalhando o stiff bilateral, mas ao fazer o stiff bilateral, eu vou fazer um movimento de puxar numa horizontal, por exemplo. Ao invés de eu fazer uma remada no TRX, eu posso puxar 2 kettlebell ali de 2 kg, por exemplo. Posso puxar ali uma barra. Então, esse exercício ele já ocorre de forma multiarticular. Eu vou fazer um agachamento, posso continuar fazendo um agachamento bilateral, não tem problema nenhum, desde que a amplitude ela seja trabalhada, embora o foco maior seja o unilateral. Só que o unilateral são exercícios bases para que eles possam trabalhar nessa categoria de especialização. Tudo bem quanto a isso? Agora nós vamos falar sobre o core, né? O core, nós estávamos trabalhando de forma estática no primeiro nível, depois nós trabalhamos nas categorias de base, nós trabalhamos esse core de forma antirrotacional, e aqui nós vamos trabalhar ele de forma rotacional, ou seja,
Nós vamos já trabalhar com movimentos do core, porque isso está mais relacionado à especialização do futebol, que ocorre diversas rotações, tanto com mudança de direção ou quando o atleta ele vai fazer algum exercício ali de segurar o seu corpo de anti-rotação, e dependendo da situação ele precisa rodar o seu corpo, rodar o seu tronco para exercer força, tanto no sprint ou então em alguma ação mais específica do futebol, tá? Então, esse core ele já vai trabalhar com rotação, porque a criança já passou por todas as bases motoras até chegar a essa especialização mais relacionada ao futebol. Isso não quer dizer que ela não pode trabalhar o core estático ainda. Pode e deve trabalhar, embora esse movimento aqui ele seja mais característico dessa categoria. Então, para que a gente possa ter mais espaço, vamos falar agora sobre a categoria de rendimento. Nessa categoria de rendimento, nós vamos estar trabalhando aqui, como eu disse para vocês, o agachamento pistol. Esse agachamento pistol vai exigir maior mobilidade, maior flexibilidade, maior consciência corporal automaticamente, maior estabilidade de joelho, mobilidade de tornozelo, por exemplo, flexibilidade dos músculos do isquiotibiais em especial, ativação ali da escápula, da coluna lombar, fazer com que os seus eletores da coluna, por exemplo, estejam ativados durante esse movimento, mobilidade torácica. Então o movimento ele precisa sair perfeito. Se a criança ou futebolista não conseguir realizar esse movimento pistol, não tem problema. Vamos continuar trabalhando a amplitude de movimento aqui no exercício unilateral de agachamento unilateral com uma perna só. Vamos continuar trabalhando a amplitude de movimento, até com que a criança passe por todo o seu processo de transição, que como eu expliquei para vocês, não é nem um nível muito alto e nem um nível muito baixo, ele fica ali intermediário, para que ele consiga depois fazer um pistol, os educativos de pistol, segurando no TRX, fazendo agachamento com o banco. Então quando ele sentir ali um desconforto, o banco vai estar ali para apoiar ele e assim por diante. A gente ir progredindo nesse sentido. Esse movimento de stiff, ele vai continuar, tá? Esse movimento de stiff, ele acontece aqui de uma forma multiarticular. Então esse stiff continua sendo unilateral, mas aqui unilateral mais multi-articular. Esse movimento aqui de remada, flexão de braço, enfim, eles vão acontecer prioritariamente com o sentido de cadência, que nós vamos aprender depois sobre os princípios aqui da nossa prescrição de treinamento. Vai continuar aqui com todos os padrões, de forma multiarticular também. Multiarticular, e aqui o core ele vai acontecer já com potência, além de ser com rotação, mais potência. Acredito que eu citei para vocês, é difícil nós termos muitas crianças, muitos futebolistas abaixo dos 14 anos nessa categoria de rendimento, muito difícil mesmo por sua questão biomecânica, tá? Por questão de força, questão de consciência corporal. Mas nós temos alguns atletas. E aí o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos primeiro entender o que ele já faz no seu clube. Tá? Então se ele é um atleta ali que está na categoria sub-13, sub-14, ou então mesmo tendo uma idade mais abaixo, treina em categorias maiores, esse atleta aqui nós vamos entender, fazer um controle de carga com ele, um controle de carga semanal, para que quando ele chegar na ciência do futebol, a gente entenda quantos agachamentos ele já fez na semana, quantos afundos, quantos exercícios para dominância de quadril, dominância de joelho, se ele fez flexibilidade, mobilidade naquela semana ou não. Entendendo isso, nós vamos passar esse treino aqui para ele. Caso ele já tenha uma demanda de treino muito alta, aí nós vamos fazer outros treinos com ele, outros padrões motores para complementar. Esse trabalho de rendimento é somente para preparar o atleta, que está ali já entre os 13 e 14 anos aproximadamente, nessa categoria de rendimento, embora a gente não classifique os atletas de acordo com a sua idade cronológica, como eu disse para vocês, a gente classifica os atletas de acordo com a sua qualidade de movimento, nós vamos trabalhar isso aqui com eles. Potência, tá? No core de rotação, porque além de ser especialização do futebol, como eu citei para vocês, esse movimento de rotação, nós queremos o rendimento, nós queremos com que esse atleta ele esteja forte, ele esteja potente, para quando ele chegar no alto rendimento, ou então no rendimento que é a partir da categoria sub-15 em diante,
ele esteja com a sua musculatura totalmente preparada no sentido de desenvolvimento para que, quando ele for estimulado dentro do clube, o clube não possa ter problemas com esse atleta, tá? No sentido de potência, no sentido de força, no sentido de consciência corporal. Nós vamos trabalhar aqui de forma multiarticular, tá? Então nós já vamos trazer toda uma base motora para que aqui, nessa categoria de rendimento, ele possa ser mais exigido nessa questão multiarticular, de trabalhar todas as suas articulações, porque além de ser algo específico para o futebol, é algo relacionado ao rendimento. Então aqui a gente trabalha com potência, aqui a gente trabalha com velocidade, tá? Então, de forma resumida, classificamos os atletas nessas 4 categorias, tá? Resumimos os atletas nessas 4 categorias, e essas 4 categorias têm alguns princípios básicos que a gente precisa estar entendendo no sentido de movimentos. Agora eu vou estar passando para vocês quais são os princípios que nós utilizamos aqui para que a gente possa fazer com que esses atletas eles passem de categorias, tá? Para isso, nós fazemos uma avaliação física sobre a sua qualidade de movimento. Além da sua qualidade de movimento, nós fazemos a avaliação maturacional, fazemos a avaliação de percentual de crescimento, nós fazemos a avaliação relacionada à mobilidade, flexibilidade, os padrões básicos de movimento, membros superiores e inferiores, core, enfim, uma série de movimentos coordenativos, equilíbrio, para que a gente possa de fato entender qual é a pontuação desse atleta e em cima disso a gente conseguir categorizar o nível desse atleta, né, para que a gente possa identificar bem qual o nível que ele se encontra. Então, próxima aula eu vou estar mostrando para vocês essas avaliações, um princípio só para que vocês entendam, e no final eu vou falar para vocês sobre os princípios que regem a nossa prescrição de treinamento.